Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, como é que vocês estão? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, juntos para crescermos no entendimento do Evangelho da obra consumada, esse reino que nos proporciona a descansar nesse descanso de Deus. Você que não é inscrito, meus irmãos, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem, dá um like. E também pode comentar aí, vai ser um prazer a gente junto conversar sobre essa mensagem. E o tema, meus irmãos, nessa noite que eu escolhi é Já nascemos no céu. Que absurdo é esse? Meus irmãos, para nós que conhecemos a obra consumada, esse tema é até um tema corriqueiro. Por que nós resolvemos sair desse entendimento antigo e dizer que já estamos no céu, no reino dos céus? Porque se olharmos para a Bíblia, nós vamos entender que João Batista ele foi o primeiro a anunciar que o reino de Deus já tinha chegado. Ele veio preparar o caminho para que o reino de Deus fosse estabelecido sobre a humanidade. E hoje, nós que defendemos a escatologia preterista consumada, pecado perdoado, dívida paga, juízo aplicado sobre Jerusalém no ano 70, e o que nos resta hoje a não ser descansar desse reino. Enquanto muitos aí estão com a esperança que um dia eles vão herdar o reino de Deus, essa esperança ela é falsa, porque Jesus nunca disse que a pessoa iria para o reino, ele disse que as pessoas iriam herdar esse reino. E em Lucas 17:20, Jesus sendo interrogado, quando é que o reino viria? Jesus disse, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é a mesma palavra, não vem com aparência física e nem exterior, ele ali, ele aqui, pois o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de vós. Em Romanos 14, versículo 17, Paulo chega a dizer que o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na paz, na alegria, no gozo do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 14, versículo 29, se não me falha a memória, Paulo diz que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Eles receberam esse reino. Então hoje nós entendemos que eles herdaram o reino de Deus no ano 70, o reino foi estabelecido, aquele reino velho foi destruído, o império da morte, e dali para cá foi estabelecido o reino eterno de Deus. E hoje nós entendemos que o reino dos céus, ele veio até eles, e nós já nascemos dentro desse reino, já nascemos no céu, com a obra consumada, isento da morte espiritual e reinando em vida, no entendimento, na metanoia da obra consumada. Efésios capítulo 1, versículo 9, que diz assim, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto a questão no céu, como a questão na terra. Então nós entendemos, Paulo ali esclarecendo, que Cristo, ele veio na plenitude dos tempos, que era lá do ano 1 até o ano 70. E através do seu sacrifício, ele reconciliaria com ele todas as coisas, tanto o que estava no céu, como o que estava na terra. Então hoje, como nós vamos esperar um reino, se o reino já foi estabelecido? Se o céu e a terra já é o mesmo,
Então o céu ele veio. Então hoje nós afirmamos que nós já nascemos no céu. Mas que céu é esse? Meus irmãos, o céu não é um lugar, ele é um estado de espírito. É uma obra que Deus fez no entendimento, no espírito do homem. Um novo ser, é um novo mundo que Deus criou depois da cruz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Nós vamos ler que está escrito assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem, ele se tornou uma alma vivente, porque ele foi feito do pó da terra, Deus soprou nele o fôlego de vida e ele teve vida, começou a respirar, a andar. Então o primeiro homem, ele foi feito da terra, ele era terreno, ele se tornou uma alma vivente. Verso 46, mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Adão não era feito espiritual, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. Então, Simar, ele é espiritual ou ele é carnal? Terreno. E esse ser que mora em mim, o espírito, ele é do céu. Porque o que veio primeiro é a matéria. Então, através de Adão, todos receberam a matéria da terra. Mas o segundo homem, Cristo, ele era do céu. Então, ele era do céu, ele deu vida, ele vivificou, deu vida aonde não tinha vida eterna. O segundo homem é do céu. Então, se em Adão todos se tornaram alma vivente, Adão ali pecou e ficou fora da presença de Deus, a morte reinou de Adão até Moisés. Quando chega na plenitude dos tempos, Cristo veio para dar vida. Ele disse para Zaqueu: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? A comunhão com Deus. As pessoas estavam longe de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 5, que diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quem estava morto ali em delitos de pecado? Todo aquele que estava debaixo da lei. E aqueles que não estavam debaixo da lei, a morte imperava sobre eles, porque a morte passou a reinar em todos. Mas na cruz, a morte é interrompida, há uma promessa de vida eterna, e no ano 70 a morte é exterminada da face da terra e Deus passa a habitar no homem. Versículo 6. Por que eu afirmo que nós já nascemos no céu ou no reino dos céus? Porque ele estava debaixo de pecado, pela graça eles foram salvos. E o que aconteceu com eles? No verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Eles estavam assentados no pecado de Adão, no mundo das trevas, no império das trevas. Quando Cristo veio com a mensagem de salvação, eles foram salvos pela graça. Saíram da posição de Adão e foram transportados para a região celestial em Cristo e começaram a reinar em vida. Eles não precisariam morrer para reinar em vida. Meus irmãos, se a vinda de Cristo fosse ao contrário, talvez o mundo hoje acreditava melhor. Porque Adão veio primeiro e botou o mundo a perder. Agora veio Cristo desfazendo as obras do diabo, as obras de Adão.
Então vamos imaginar que Cristo viesse primeiro. O primeiro homem é do céu. Ele viesse. E o segundo era da terra. Ele conseguisse destruir os feitos do primeiro homem, que era do céu. Então, Cristo veio, construiu a humanidade toda de bem com Deus. Agora chegaria um homem que destruiria essa relação de Deus com os homens e implantasse o reino das trevas. E a partir dali todo mundo começasse a pregar: olha, Adão destruiu o reino de Cristo e agora nós estamos todos em maldição. Era fácil para as pessoas crer. Mas foi ao contrário. Primeiro veio o terreno, construiu o império das trevas. Agora veio um do céu e destrói o reinado de Adão e dá vida e vida eterna. Mas as pessoas hoje ainda insistem em dizer que nós somos filhos do pecado. Nós fomos concebidos em pecado, voltando, neutralizando a ação de Cristo no Calvário e jogando a obra dele por terra. Então, as pessoas hoje estão cegas no entendimento, porque a religião, ela não tem intuito de esclarecer o reino, dizer que o reino é aqui, você já está no reino, você precisa reinar em vida. Não, eles dizem que um dia você vai. Enquanto isso, o lucro é repartido e a ganância continua o engano. Mas a verdade mesmo, eu não via ser pregada até há uns 3 anos atrás. Mas glórias ao nome do Pai, que hoje nós fomos aclarados o entendimento e hoje não somos mais escravos desse sistema. Romanos capítulo 8, versículo 22, que diz assim: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, está com dores de parto até agora. É até agora em 2022? Ou era lá no ano 60, 64, 65? Paulo está dizendo até agora. Nós precisamos, como leitor da Bíblia e ser cristão, primeiro passo para você entender esse evangelho que nós pregamos, para você não nos chamar de herege, é respeitar o tempo da escrita e para quem foi escrito. Nem bolando, botando lá e igual cantando bingo. Tirou a primeira pedra, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Para com isso. Até agora, até aquele presente século, a geração, a criação gemia. Por quê? Através de Adão. E o verso 23. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito também gememos. E nós mesmos aguardando a nossa adoção, adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Toda a criação de Deus gemia. E Paulo diz, até mesmo nós gememos também. Por quê? Porque nós recebemos a adoção de filhos, mas ainda o resgate não aconteceu. Eles não eram totalmente filhos. Ele tinha a esperança que eles eram filhos de Deus, porque na cruz o pecado é perdoado, mas precisava vir o resgatador para resgatar a compra. E o Espírito Santo era como o penhor da compra. Eles foram salvos na esperança, o Espírito estava sobre eles que tinha as primícias, mas os outros não tinham, eles gemiam. Mas eles gemiam também porque eles não eram totalmente libertos daquele sistema mosaico. E o 24, porque na esperança fomos salvos. Meus irmãos, se Cristo não veio no ano 70, não tem ninguém salvo ainda. Eles foram salvos na esperança. E qual era a esperança deles? Que Cristo viria e resgataria eles do pecado, daquela maldição da lei. Em esperança eles foram salvos, já começaram a reinando em Cristo.
mas eles não tinham sido salvos totalmente. Era pela fé, pela esperança, crendo que aquele que prometeu, ele viria e não demoraria. Mas hoje já tem 2.000 anos e as pessoas estão esperando eles. Então não tem ninguém salvo hoje. Então o povo está salvo hoje na esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como esperará? Paulo entendia, meus irmãos, que eles foram salvos na esperança, na metanoia. Mas havia uma transição ali da lei para a graça e para entrar no reino de Deus. Mateus capítulo 6, os discípulos pedem a Jesus para que ele ensinasse eles a orar. Essa oração, meus irmãos, não é para você fazer hoje, porque essa oração ela já aconteceu há 2.000 anos atrás. Era a oração do judaísmo para que o reino de Deus viesse e seja estabelecido. Então Cristo ensinou eles orando. Mateus 6, verso 9. Portanto, orarai vós, deste modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Cristo nunca disse que as pessoas iriam para o reino. Ele disse que o reino viria e eles iriam herdar o reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que hoje as pessoas têm esperança de ir para o céu? Se o céu e a terra é o mesmo hoje. Então essa esperança não foi pregada por Cristo. Ele disse que o reino dos céus viria. O céu veio até eles. E nós já nascemos no céu. Já somos cidadãos do reino de Deus, do céu. Colossenses capítulo 1, versículo 19, que vai nos dizer assim: porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Meus irmãos, ele reconciliou ou vai reconciliar? Porque as pessoas dizem hoje que um dia Deus vai reconciliar o céu e a terra, e o céu e a terra vai ser a mesma grei. Tem até um hino aí, né? Mas isso já aconteceu há 2.000 anos atrás. O céu e a terra é o mesmo. Você já nasceu no céu ou no paraíso. Já não existe morte espiritual. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, em diante, que a morte reinou de Adão até Moisés. Quem matava era a lei era um ministério de condenação e morte. Quando a lei é terminada, lá no ano 70, e Jerusalém é destruída, a morte foi morta. Acabou os acusadores. Apocalipse diz assim: cadê os seus acusadores que acusavam os seus filhos dia e noite? Quem acusava os filhos de Deus dia e noite? A não ser Moisés. Cristo disse: eu não acuso ninguém. É Moisés que vos acusa. Era a lei que acusava os filhos de Deus. Em Apocalipse era destruída e morta. Romanos capítulo 8, meus irmãos, versículo 16, que diz assim: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que Paulo tinha em mente naquela época? Porque quem era filho de Deus? Aqueles que crescem em Cristo. E quem não cresce em Cristo, meus irmãos, era filho de Adão. Não entenderam que Cristo era o segundo Adão que veio para dar vida a eles. E eles precisariam passar da morte de Adão para a vida em Cristo. Então o Espírito testificava no Espírito deles que eles eram filhos de Deus. Por quê? Porque eles receberiam o Espírito Santo quando eles
como penhor da segurança da salvação deles dos últimos dias. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo deixa bem claro que aqueles que padeceram com Cristo foram herdeiros com eles. Eles padeceram porque sofreram perseguição quando eles creram em Cristo. Ele seria glorificado. Mas como seria glorificado? Porque as aflições daquele tempo, meus irmãos, não era para se comparar com a glória que nele seria manifestado. A glória de Deus se manifestava neles. E nós já nascemos glorificados. Eles foram glorificados, isentos do pecado, foram livres da condenação, resgatados por Cristo e feito morada de Deus. Nós já viemos com morada pronta. Nós nunca estivemos longe de Deus porque nós não nascemos do primeiro homem. Já nascemos diretamente de Deus, da família de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que vai nos dizer assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos nunca viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Um dia um irmão citou esse versículo. Ele disse: olha, aquilo que os olhos nunca viram, que o ouvido nunca ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para nós um dia. Eu falei: não, isso já aconteceu. Porque eles não conseguem entender que o texto está dizendo que Deus tinha revelado para eles, lá para Paulo. E é o que o verso 10 está dizendo aqui, olha. E Paulo diz: aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ele não amou ninguém lá se isso não aconteceu. Aonde estava derramado o amor dele, sobre a graça dele. Então, olha o verso 10. Porque Deus nos lá revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Então, quem iria receber essa revelação? Aquele que Deus amava. E como eles iriam ver essa revelação? Pelo Espírito de Deus. E o verso 11: pois qual dos homens entende as coisas do homem, de Adão, senão o Espírito do homem que nele está? Meus irmãos, revelação, se for do homem, o homem mesmo vai revelar: olha, eu vejo isso, eu vejo aquilo, você está triste. Isso aí os psicólogos falam de, estuda para isso e fala de cois salteado. Mas a revelação de Deus só pelo Espírito. Por que hoje as pessoas nos chamam de herege? Todos aqueles que pregam esse evangelho, eles chamam nós de falsos profetas e herege. Porque nós não estamos aqui revelando coisa de homem, anticristo, besta. Nós estamos falando pelo Espírito de Deus. E só vai entender quem anda pelo Espírito. Pela carne não tem como entender esse evangelho que nós pregamos. Porque não é de homem. É do próprio Deus. Assim também as coisas de Deus ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo ou do homem, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Então, tudo aquilo que o olho nunca viu,
e o ouvido nunca ouviu, era aquilo que Deus tinha preparado para eles, aqueles que eles amavam, e revelou para eles pelo Espírito. Simaí hoje, o que Deus tem para revelar a não ser pela palavra? Nada. Hoje está difícil até das pessoas entender que nós já nascemos no céu. Nós não precisamos de ressurreição, porque nós nunca tivemos morto em pecado. Eles foram ressuscitados. Nós nunca precisamos nos preparar para a vinda do Senhor, porque nós entendemos que nós somos a morada de Deus. Nós não temos que tomar Páscoa todo fim de mês para ter comunhão com Deus, porque Ele mora em nós. Nós não temos que esperar a ressurreição, porque a ressurreição aconteceu nos últimos dias lá para eles. Então hoje, Simão, o que nós temos que esperar? Meus irmãos, você pode esperar no ponto onde, você pode esperar uma lavoura amadurecer, mas esperar Jesus não espera. Espera aprender dele. Que tudo já foi revelado. Agora basta você entender que as coisas reveladas é pelo Espírito. E o que eu faço para reinar? O reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Esse é o reino que nós precisamos desfrutar. E nós também não fomos salvos pela graça. Quem nasceu no reino de Deus, já nasceu no céu, como vai ser salvo pela graça? A graça se manifestou salvadora para eles lá. Mas Deus é a própria graça. Deus é bondoso. Então a graça se manifestou salvadora. E hoje, a graça de Deus, o próprio Deus, se tem manifestado para me falar que nós já nascemos no reino. Viva esse reino, meus irmãos. Desfruta. Porque quando você sair dessa atmosfera física, você vai continuar na eternidade. Você não vai, você já está, mas está num corpo retido. Mas o novo corpo, você já veio com ele, que é isento da morte. Melhor noite para vocês e até a próxima. Valeu!